Oi, gente! Hoje é dia de São Bernardo. Eu tirei essa dica do calendário. Chama calendário.com. Então, lá em calendário.com fala que é dia de São Bernardo. Sempre é comemorado em 20 de agosto. E esta data homenageia uma das personalidades de grande destaque à Igreja Católica, sendo um grande construtor e influenciador da fé cristã em sua época. Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval é considerado o segundo fundador do mosteiro da Ordem de Cister, abade do mosteiro de Claraval e consagrado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII. Esse santo foi bastante influente, gente, em seu tempo, sendo conselheiro de muitos reis, nobres e papas. Também foi autor do importante texto religiosos vivos ainda hoje nas orações da Igreja, como o Tratado de Amor de Deus e o Cântico dos Cânticos. São Bernardo morreu em 20 de agosto de 1153, sendo escolhido este dia para comemorar suas ações. Então vamos à oração do São Bernardo à Virgem Maria. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado ao vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir, propícia, e de alcançar o que vos rogo. Amém. E como não poderia deixar de ser, gente, nós temos super dica, Graciliano Ramos, São Bernardo. E o que Graciliano nos fala? Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam o anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes. Depois enxagam. Dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão, batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar no pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como falso. A palavra foi feita para dizer. Então, gente, Graciliano Ramos, ele vai falar sobre São Bernardo. Esse é um romance, e você encontra aqui na nossa biblioteca Engenho do Conhecimento, Guaíra, São Paulo. Você já aproveita, dá o seu joinha aí, dá a sua dica, pela dica de hoje, né? Já vai passando para mais pessoas, para que o nosso país, nosso mundo, seja um mundo de leitores. Então, gente, ó, Graciliano Ramos é alagoano. Nasceu a 27 de outubro de 1892, na pequena cidade de Quebrangulo, lugar onde permanece por poucos anos.
Meu pai, Sebastião Ramos, negociante miúdo, casado com a filha de um criador de gado, ouviu os conselhos de minha avó, comprou uma fazenda em Buíque, Pernambuco, e levou para lá os filhos, a mulher e os cacarecos. Ali a seca matou o gado, e seu Sebastião abriu uma loja na vila da fazenda. Conserva a lembrança de Amaro Vaqueiro e de José Bahia. Na vila conhecia André Laerte, Cabo José da Luz, Rosenda Lavadeira, Padre José Inácio, Felipe Benício, Teotoninho Sabiá, Seu Batista, Dona Marocas, minha professora, mulher do seu Antônio Justino, personagens que eu utilizei anos depois. Em 1899, nova mudança para Viçosa, Alagoas, e logo depois para Maceió, onde passa a frequentar o Colégio 15 de Março. Suas primeiras experiências como escritor aparecem no período Ectovicense e no jornal carioca O Malho. Ao completar 18 anos, Graciliano vai residir em Palmeira dos Índios, onde cuida da casa comercial do pai. Mas a vida de comerciante não o atrai. Pensa em procurar alguma coisa na imprensa, o que se torna na realidade ao chegar ao Rio de Janeiro em 1914 e começa a trabalhar como revisor do Correio da Manhã. A experiência, no entanto, dura pouco tempo. No ano seguinte, uma tragédia familiar o faz voltar a Alagoas. Nessa época, deixa de colaborar com todos os periódicos, atividade que só voltaria a exercer 5 anos depois. Ainda em 1915, casa-se com Maria Augusta de Barros, com quem teve 4 filhos, que morre em 1920 devido a complicações no parto. No ano de 1925, marca o início do romance Caetés, concluído em 1928, mas revisto várias vezes em 1930. Vou mexer num capítulo e ver se mando logo para o Rio aquela encrenca. Diz o lançamento do livro, de fato, só aconteceria em 1933. O final da década de 1920 marca ainda outros 2 momentos importantes em sua vida. O casamento com Heloísa Leite de Medeiros, companheira até o fim de sua vida e mãe de seus filhos, dos outros 4 filhos. E a eleição para prefeito Palmeira dos Índios, cargo que renuncia em 1930, 2 anos após a posse. Poucos meses depois, é nomeado diretor da imprensa oficial de Alagoas, mas pede demissão em dezembro de 1931. No ano seguinte, na sacristia da Igreja Matriz de Palmeira dos Índios, escreve os primeiros capítulos de São Bernardo, romance concluído no mesmo ano e publicado em 1934. Em 1933, é nomeado diretor da Instrução Pública de Alagoas e, ao mesmo tempo, contratado como redator do Jornal de Alagoas. Em março de 1936, é preso em Maceió, sem culpa formada, sob a alegação de que seria comunista. Passa por várias prisões em Maceió e Recife. Segue no porão de um navio para o Rio de Janeiro, onde fica quase 1 ano na cadeia. Diz em uma carta à mulher: estou resolvido a não me defender. Defender-me de quê? Tudo é comédia e, de qualquer maneira, eu seria um péssimo ator. Em agosto, ainda na prisão, publica o romance Angústia. Ao sair,
vai morar no Rio de Janeiro com a família. Inicia a publicação de alguns contos no jornal argentino La Prensa, entre eles o texto Baleia, que faria parte da edição de Vidas Secas, publicada em 1938. Ao completar 50 anos, recebe o Prêmio Felipe de Oliveira pelo conjunto de obras em 1945. Filia-se ao Partido Comunista a convite de Luiz Carlos Prestes e lança a Infância. 2 anos depois, sai do prelo seu 6º livro, Insônia. Em 1952, viaja com a mulher Heloísa à União Soviética e as suas impressões... Peraí, gente. E as suas impressões, só um instante, dessa viagem são reunidas em um livro póstumo. Sua saúde se agrava no decorrer desse ano. Em setembro é operado sem sucesso e em janeiro do ano seguinte é internado. Morre no dia 20 de março, pela manhã. No mesmo ano é publicado postumamente Memórias do Cárcere. Então, gente, essa é um pouquinho da história, né, de Graciliano Ramos. Ele escreveu esse livro, São Bernardo. E hoje é o dia dedicado a São Bernardo. Ele fez um romance, né? Um romance, São Bernardo. Então, é a dica de hoje. Nós temos ele aqui na nossa Biblioteca Engenho do Conhecimento, Guaíra, São Paulo. Já aproveita, dá o seu joinha, compartilha, comenta. O que você achou da história do Graciliano Ramos? Você já conhecia? Coloca aqui embaixo, tá bom? E, ó, leitura maravilhosa para o final de semana. Tchau!